Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Fulconi, sou professor de Física aqui no Estratégia e hoje a gente vai para a nossa 14ª dica aí para você arrebentar no seu vestibular na parte de Física. E a nossa 14ª dica vem com quantidade de movimento, essa grandeza aí muito importante na física. Primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é centro de massa. Vamos lá. Centro de massa é um ponto relativo a um sistema de coordenadas em que toda a massa do sistema de partículas está concentrada. Podemos trocar todo o sistema de partículas por esse ponto e nele aplicar todas as forças envolvidas nas partículas. Então, centro de massa é onde eu posso localizar, é onde eu posso colocar o nosso vetor aí, peso, o nosso vetor força-peso. Ou seja, eu posso concentrar toda a massa do sistema num único ponto e eu chamo ele de centro de massa, beleza? E a posição do centro de massa, esse Rzinho é de vetor, a posição do vetor centro de massa nada mais é do que uma média ponderada entre os vetores posições de cada partícula. Então eu tenho a partícula 1, partícula 2, até a partícula n, e cada partícula tem uma determinada massa, m1, m2, até mn. Para eu encontrar o vetor posição centro de massa, eu faço uma média ponderada das posições das partículas com o peso sendo as massas delas, beleza? Galera, a velocidade do centro de massa é a mesma coisa, eu só troco o Rzinho pelo V de velocidade. É uma média ponderada cujos pesos são as massas dos corpos, beleza? Galera, olha que interessante, agora sim a gente vai definir o que é quantidade de movimento. Quantidade de movimento é uma grandeza expressa pelo produto entre a velocidade do corpo e a massa desse corpo. E a gente denomina essa grandeza ou de Q ou de P, tanto faz. Então, Q, novamente, é uma grandeza vetorial, é igual à massa do corpo vezes velocidade da minha partícula. E qual é a unidade da quantidade de movimento, Vinícius? A unidade ela é igual à unidade da massa vezes a unidade da velocidade. A unidade da massa é quilogramas e a unidade da velocidade é o metro por segundo. E aí você vai ver o que? Perceba que, olha que interessante, a gente já não acabou de definir que velocidade do centro de massa é m1v1 mais m2v2 mais mn/vn, tudo sobre M1 mais M2, M3, M4, M5 mais Mn. Então olha que interessante, a gente pode falar que a velocidade do centro de massa é a quantidade de movimento total, ou seja, o P total, porque ó, M1V1 é o P1, ou seja, vou colocar como Q, né? Eu tinha chamado de Q ou P, vou chamar P é igual a M vezes V. Falei para você que podia ser P ou V. Então aqui eu tenho o P1, aqui eu tenho o P2, a quantidade de movimento da partícula 2, aqui eu tenho a quantidade de movimento da partícula 3 e assim por diante. Então eu posso dizer que a quantidade de movimento total, ela pode se relacionar com a velocidade do centro de massa. Por quê? Velocidade do centro de massa é igual a P total, ou seja, P1 mais P2 mais P3 mais Pn, aí aqui não é P3, é Pn, dividido por emissão. E quem é emissão? Emissão, galera, é a massa total, ou seja, M1 mais M2, 3 pontinhos, Mn. Então, eu posso dizer que velocidade do centro de massa é quantidade de movimento total sobre a massa total. E eu tenho, além disso, além do centro de massa, da posição do centro de massa e da velocidade do centro de massa, eu tenho também a aceleração do centro de massa. E como eu faço? Galera, é a mesma coisa, só troco o V agora pelo A, ou seja, A de aceleração. E continua sendo uma média ponderada, cujos pesos são as massas dos corpos. Tranquilo? E olha que interessante, se a aceleração do centro de massa é m1a1 mais m2a2 até mn/n, eu posso entender isso como m1a1 é a força sobre a partícula 2, força sobre a partícula 2, força sobre a partícula n, e assim por diante, ou seja, eu estou somando todas as forças que estão agindo sobre as partículas. De uma maneira geral, eu estou substituindo pela força do sistema, pela força externa agindo sobre o sistema. E dessa maneira, eu tenho que a aceleração do centro de massa é igual à força externa sobre massa total, também é uma expressão muito interessante para a gente. E para finalizar, a gente vai ver a conservação da quantidade de movimento. Galera, olha que interessante.
eu tenho que começar dessa primeira esfera aí, ó. Se a força resultante é igual a zero, a gente viu aqui, ó, pela essa expressão que a gente acabou de deduzir, que a aceleração do centro de massa é igual a zero. Se a aceleração do centro de massa é igual a zero, a velocidade do centro de massa ela é constante, ela não varia. Se a velocidade do centro de massa é constante, a gente viu que a velocidade do centro de massa está ligada à quantidade de movimento total. Ou seja, a quantidade de momento não varia. O P total ele é constante. Se o P total é constante, quer dizer que ele não muda, galera. Se ele não muda, eu tenho a conservação do meu momento. Então esse diagrama que eu coloquei para vocês é muito importante. Fique ligado nele, porque através dele que você vai conseguir saber se a quantidade de movimento conserva ou se ela não conserva. Beleza? E com isso a gente finaliza essa dica, espero que você tenha entendido. E não deixe de conferir a sequência dessa playlist aí de 100 dicas de física para você gabaritar a sua prova. Um abraço para todo mundo e te vejo já!